Boa noite, nossos seguidores da ASEAT, Associação Comercial, Industrial e Agrícola. Vamos para mais uma live. Estamos ao vivo, aguardando a chegada aí do nosso convidado de hoje, Ricardo Portillo. Vamos lá, 20 horas em ponto. Começamos pontualmente, 20 horas. Opa! Cláudia Barros chegando. Ok, Tássia chegando. Muito legal. Muito bom. Obrigado pela presença aí, pessoal. Valeu mesmo. Ok, Pati, Oliveira da Costa. Vamos lá. Ana Maria. Muito bom ter você aqui. Entendeu? Um abraço para todo mundo aí do CDL. E Eduardo Rebelo. Muito prazer ter você conosco também. O pessoal tá chegando. Vamos lá. Nosso palestrante já está se preparando para entrar. Vamos lá, gente. Vamos lá. Renda Fina Lingerie. Muito bem. Pessoal da moda íntima aí chegando. Aí. Estão todos me ouvindo bem? Dê um feedback aqui, por favor. De Paola, Marcelo. Muito bom ter você aqui com a gente. Boa noite. Você está dizendo que está ótimo aqui o som, muito bom, bom saber. Obrigado pelo retorno. Eduardo também deu retorno. Ana Maria. Opa, Lúcia, muito bem-vinda. Igor, muito bem-vindo. Vamos lá, pessoal, chegando aí. Turma chegando. Vamos chegando aí, vamos lá. Vamos lá. Rafael Borba. Então, um abraço para todo o pessoal da Só Tintas aí. Sucesso na live. Muito obrigado, Igor. Valeu mesmo. Alexandre Herculano, o homem do webinar. Muito bom ter você conosco aqui. Muito prazer. Muito obrigado. Boa noite para você também, Marcelo. Vamos acenar para a turma aí. Josiane com a gente também. Vamos lá, pessoal chegando. Aguardando aqui o Ricardo Portillo. Vamos lá. Luciano. Ariel Rezende. Vamos lá, pessoal, muito bem. Turma chegando aí. Pessoal na expectativa aí. Vamos chamar aí o Ricardo. Cadê você, Ricardo? Vamos lá. Opa, Charles da Petrópolis Invest. José Renato, ô professor José Renato. Consultoria de Impacto, muito prazer ter você conosco. Pessoal da Petrópolis Invest XP na área. Muito prazer, gente. Muito bom ter vocês conosco aqui. Vamos lá, temos um grupinho aí legal chegando já. Vamos lá. Vários likes aí, vários coraçõezinhos pra gente. Muito bom ter vocês todos aqui. Rico Portillo, aí sim, aí sim. Vamos lá, vamos colocá-lo aqui. Rico Portillo. Ricardo, só aceitar aí, cadê você? Aí, grande amigo Felipe. vamos ter você com a gente, Ricardo. Excelente. Obrigado, camarada. Muito bom ter você aqui com a gente. Boa noite. O público aí já estava te esperando. Muito bom ter o pessoal chegando aí, bastante gente aí, dentro da cidade, gente de outros lugares que eu já vi aqui também. Galera aí na expectativa, Ricardo. Como é que estão as coisas? Tudo caminhando bem? Tá tudo bem, muito bom estar com vocês aqui. Parabéns inicialmente aí pela ASEAT, esse trabalho maravilhoso que você tem feito. Não é uma tarefa simples, mas está debaixo de uma competência que a gente já conhece.
Então, parabéns e vamos arrebentar. Hoje vai ser uma noite especial aí pra gente. Vamos lá, muito obrigado. Ricardo, fala um pouquinho sobre você, entendeu? Resumidamente sobre a sua história. Eu sei que o pessoal quer perguntar muita coisa, mas para quem não te conhece, fala um pouquinho sobre você. Como é que você começou e como você chegou até aqui. Ah, legal, legal. Bom, a gente começou um trabalho numa agência tem mais ou menos uns 12 anos, né? Minha formação inicial é ciências contábeis, eu sou contador de formação, e de repente eu quis, em algum momento da vida, ser feliz. Abandonei a contabilidade e me mergulhei no marketing, né? E de lá para cá, cara, assim, tem sido uma experiência muito bacana na minha vida, porque quando você assume o compromisso de ser feliz, todas as outras coisas, não tenho nada contra a contabilidade, pelo contrário, a contabilidade me ensinou muito, gerou em mim uma formação muito bacana que eu uso e me ajuda até hoje na minha empresa, mas eu precisava fazer algo que realmente estivesse no meu DNA. Então, eu entrei no marketing, na fotografia, que eu já vinha experimentando ao longo dos anos da minha vida, porque eu gostava, sempre gostei de fotografia e tive experiências na fotografia muito bacanas, fotografando grandes eventos, fazendo grandes trabalhos, eventos como Rock in Rio e outros grandes eventos que eu acabei participando, né? Mas aí eu descobri, em 2011, no período da catástrofe, eu já tinha agência. Só que a agência estava passando por um momento muito difícil, entendeu, Felipe? A cidade de 2011 foi sacudida, né? Por questões emocionais. Não foi uma catástrofe só do ponto de vista da tempestade. Foi uma tempestade de emoções, né? E naquele momento ali, a minha situação era um pouco complicada. Vou te contar uma história bem rápida, hein? Eu estava numa marquise, embaixo ali do Green Fruit, e eu percebi que de 10 sombrinhas que passavam, estava chovendo muito, de 10 sombrinhas que passavam, metade estavam quebradas, com aquele negocinho quebrado para cima. E aí eu me perguntei por que as sombrinhas quebram. Ali nasceu a Um. A Um, então, é um guarda-chuva, onde eu entendi que, na verdade, eu precisava ser cobertura para a vida das pessoas. Eu precisava ter clientes onde a gente também fosse, de alguma forma, cobertura para esses clientes, para ajudar no processo de crescimento. E, debaixo desse conceito que a Um nasceu, a gente também cresceu debaixo disso. Então, a Um é uma empresa de marketing focada muito na questão estratégica, ela tem como princípio essas questões. Nós montamos uma metodologia própria chamada LEC, que envolve layout, estratégia e o comercial ativo, onde essas três coisas elas navegam com o objetivo de gerar um resultado. Tá? Então, a Uma Agência é mais do que uma agência de publicidade e marketing. Ela é uma agência de negócios, de integração de negócios, para a gente gerar resultado. A gente vai falar depois um pouquinho para você onde que isso foi parar e onde a gente está hoje. Mas, a grosso modo, cara, é isso. Somos uma agência de integração de inteligência e de negócio. Legal, Ricardo. Muito legal essa história aí de como surgiu. Lá o logo de vocês é um guarda-chuva. Aí, gente, guardem essa história aí. Muito bacana, muito legal. Parabéns pela história aí. Vocês que começaram com uma agência pequenininha, com um embriãozinho, e hoje estão aí sendo destaque não só aqui, mas no cenário nacional. Então, os nossos parabéns aí. A Associação Comercial dá os parabéns a todo o nosso público. Gente, vocês que estão nos ouvindo, vamos perguntar, vamos interagir. A gente está aqui para fazer uma noite de aprendizado. Certamente o Ricardo tem muito para contribuir. Bem, então já ouvimos um pouco da história dele, o que ele faz, falou sobre o marketing de maneira geral. Muitas pessoas pensam que fazer marketing, ser uma agência de conteúdo digital ou o desse segmento é só fazer as coisas, só preparar lá as artes, só postar. Não, isso envolve estratégia. E a gente está isso aqui para falar uma coisa altamente estratégica, que é a comunicação corporativa. Ricardo, como você enxerga a importância, a relevância dos dias de hoje da comunicação corporativa? Na verdade, Felipe, eu não consigo nem mais enxergar qualquer companhia sem estar debruçada nesse modelo de comunicação, de entendendo como ela se comunica. E aí tem várias pontas para a gente começar a conectar essas pontas para criar algo forte, né? Então, assim, a comunicação
corporativa, ela tem uma ideia muito bacana de, primeiro, entender os pontos de contato, que são os pontos de contato internos e externos, e fazer com que a gente tenha estratégias eficientes, eficazes, para qualificar melhor esse ponto de contato. Quando eu digo ponto de contato, eu estou dizendo assim, internamente, talvez podem ter ruídos na nossa comunicação interna que impeçam que o crescimento seja algo expansivo e exponencial. Então, a falta dessa comunicação estratégica bem feita internamente pode gerar alguns ruídos externos também. Então, ruídos internos, ruídos externos, elas são capazes de paralisar qualquer movimento estratégico de uma organização. Então, a preocupação da empresa, da organização, da companhia primeiro, gerar uma comunicação eficiente, clara, livre de ruídos, né, e conectando as pessoas certas com as mensagens certas. Eu preciso entender qual é a mensagem que a pessoa vai receber de mim. Comunicação não é o que eu falo, é o que as pessoas entendem. Se eu falo todo dia, mas elas não estão entendendo, a gente não estabeleceu um rapport, uma conexão, algo que faça sentido, né? Então, basicamente é isso. A comunicação nas empresas precisa necessariamente, e eu acho que a gente está passando por esse momento, a pandemia acelerou esse processo, da gente se comunicar de forma mais inteligente, porque nós não temos mais tempo a perder. E qualquer desvio de conduta na comunicação, acho que pode gerar um ruído que é quase um caminho sem volta, sabe? A gente vê algumas empresas... Recentemente aconteceu isso essa semana, muito engraçado, né? O próprio Cristiano Ronaldo pega 2 garrafas de Coca-Cola, coloca do lado, foi um ruído de comunicação interno. Talvez o próprio evento não tinha esclarecido isso de uma forma mais... Mas olha o que isso aconteceu no mercado. O impacto que isso gerou no mercado, nas bolsas de valores, em relação à marca Coca-Cola. Então, a gente vai falar sobre isso, né? Esses ruídos internos, a comunicação interna, a comunicação externa, mas principalmente entender a comunicação que está dentro de mim. Eu acho que isso que é o... Legal. Gente, então já temos vários insights aqui, muita coisa legal. Já anotem aí. Comunicação não é o que você falou somente, mas principalmente o que o outro entende. E ruídos de comunicação podem destruir a estratégia da organização. Muito legal, Ricardo, muito bom. E o que nós podemos fazer para criar um ambiente propício para que essa comunicação esteja livre de ruídos e flua bem dentro da organização? Sabe, cara, eu tenho adotado uma prática que é de tangibilizar os processos. Trazer as coisas para dentro de uma realidade e fazer disso uma prática. Eu vou falar de 2 coisinhas bacanas assim, que aconteceram dentro do nosso modelo. Por exemplo, o meu Mickey hoje é as sombrinhas. Você chega na agência aqui, você vê sombrinha em todos os lugares. E essa semana, eu falei assim, cara, eu preciso criar uma comunicação interna onde as celebrações internas elas alcancem todos os colaboradores. Então, eu instalei um sistema de som em todo o ambiente da agência. A gente está no novo endereço hoje, é um espaço muito grande, são 700 metros quadrados. Então, sim, hoje nós estamos com 47 colaboradores internos em Teresópolis. É uma equipe bacana. E eu pensei assim, cara, como é que eu faço que o meu comercial, a celebração, a conquista, as vitórias dessa equipe, alcance a equipe, outras equipes dentro da organização? Isso é comunicação. O que nós fizemos? Colocamos no ambiente uns sistemas de som. Então, todas as vezes que acontece algo bom dentro da agência, começa a chover. Essa é a ideia. Choveu, irmão, é porque tem alguma coisa boa acontecendo em algum lugar da agência. Um novo colaborador, metas que foram batidas, algum cliente novo que está chegando. Então, a ideia é tangibilizar a ideia da chuva, que está conectada ao meu guarda-chuva, para dentro de um ambiente onde os colaboradores entendem claramente que aquele som, aquele ruído ali bom, faz parte de alguma coisa boa que aconteceu dentro da empresa. Essa é uma coisa que a gente aplica aqui.
mas a gente tem N coisas que a gente pode estar contribuindo para fortalecer essa ideia de comunicação interna, né? Então, assim, para mim, toda comunicação externa começa primeiro dentro de casa. Tem uma frase que eu gosto muito, Felipe. Uma vitória dentro de nós é mais importante do que 1000 vitórias fora de nós. Então, e você fala assim, pô, mas você está falando de você, pessoa. Na verdade, empresas são pessoas. Empresa é gente. Empresa é sangue, olho, sentimento, sentimento de conquista, às vezes desagrados, desavenças. A grande pegada da comunicação interna, inicialmente, é administrar todo esse processo e colocar ela numa balança onde a gente consiga gerar resultados bons. Entendeu? Então, inicialmente é isso. A gente precisa ampliar a nossa linha de frente de comunicação interna e fazer com que isso dê resultado, né? Transformar a nossa marca em lover de verdade, entendeu? Legal, muito legal. Então, gente, vai anotando aí. Uma vitória dentro de nós vale mais do que 1000 vitórias fora de nós. E esse insight de chover no sistema de som, daquele som de chuva, é interessantíssimo, Ricardo. Muito legal. Aí, gente, como nossas lives são ricas, como nós temos os insights, os cases e das ideias, ele encontrou um jeito daquele resultado, daquela coisa boa, e para todo mundo, chover para todo lado. Sim, porque é uma vitória de todos, né, cara? Assim, é uma vitória da equipe, né? Eu imagino que é uma engrenagem, assim, e a gente precisa, e às vezes, alguns setores da organização, elas estão passando por algum tipo de ruído ou problema, que pode acontecer. Eu ouvi uma frase essa semana também, a Tainá falou isso comigo, que eu achei muito bacana, minha esposa, e ela falou um troço que é bem legal, assim. Na verdade, o fogo a chama precisa de obstáculos. Se você tira os obstáculos, a chama, ela acaba. Então, os obstáculos dentro da nossa organização, elas servem, não é um problema. Na verdade, elas servem para aquecer, a pressão ela serve para gerar mais velocidade na locomotiva. Quanto mais pressão, mais fogo, mais velocidade, mais resultado a gente vai dar. A questão é entender que esses problemas ou ruídos que acontecem, que são naturais de acontecerem no meio da organização, eles não são superiores à nossa motivação e à nossa caminhada por busca pelo resultado. Então, isso não pode atrapalhar, isso tem que nos ajudar a motivar. Jamais atrapalhar, jamais paralisar. Eu costumo dizer que tomada de decisão, por exemplo, tem que ser tomada em movimento. Eu não posso parar para tomar uma decisão, cara. Então, assim, e é o que eu tenho feito hoje na agência, entendeu, Felipe? A gente toma decisões, sangue no olho, em movimento, porque eu entendo que quanto mais fluxo de coisas acontecem no meio do nosso dia, e quanto mais as coisas a gente vai sendo envolvido contagiado por esse movimento, e é claro, sendo assertivo na posição que a gente quer tomar, as nossas decisões elas vão acontecendo e vão fluindo naturalmente. E torna a empresa muito mais orgânica. A gente precisa tirar um pouco da questão acadêmica, que é muito bacana. Eu sou de academia, você é também, né? Nós temos essa questão acadêmica embutida. Só que existe uma questão orgânica que tem pulsado nas empresas. E as grandes marcas estão entendendo essa comunicação interna. Talvez algumas entenderam isso lá atrás, como o Google entendeu, como outras grandes marcas entenderam. De que a gente precisa, antes de entender as coisas, precisamos entender as pessoas. Entender gente. Isso para mim é o que faz bacana. Amanhã mesmo tem aqui, a galera tá aqui, tem uma galera aí arrumando. Ó. Amanhã tem festa junina na agência, vocês estão convidados. Ó. Todo mundo convidado aí. Vai ter comida típica? Comida típica. Vai ser uma festa aqui. Nosso público vai invadir aí. Muito legal, Ricardo. Nós temos uma pergunta aqui, já temos uma pergunta aqui da Gisele. Como fazer? Eu vou tentar parafrasear essa sua pergunta aqui, tá, Gisele? Gisele e Alisson. Muitas vezes, alguns colaboradores têm dificuldade de assimilar e acompanhar o entendimento da comunicação da corporação. E como fazer quando você percebe que tem gente com dificuldade de alcançar esse entendimento?
Isso. Continuam pegando naquela vibe que você está na comunicação corporativa. Sim, tem algumas coisas aí que são pontos diferentes, né? Na minha cabeça hoje, depois a maturidade dentro da me ajudou a entender que eu preciso primeiro contratar certo. Então hoje, vou trazer um exemplo claro. Para entrar numa agência hoje, o processo de contratação passa por algumas fases. E essas fases também vão determinando para mim o perfil desse colaborador. Então eu faço uma análise comportamental e a análise comportamental me define onde eu vou encaixar esse cara dentro da organização. Isso é extremamente importante para mim hoje. E a gente leva isso muito a sério. Agora, não foi uma coisa que eu fiz sempre. Eu me baseava na necessidade e na análise curricular. O cara tinha um currículo bom, eu precisava dele, eu contratava. Hoje, não. O cara tem um currículo bom, eu preciso dele, agora eu quero entender o que é que ele quer. E de que forma ele vai se encaixar dentro do meu processo e dentro da minha cena. Entende? Agora, isso eu estou falando num novo modelo nosso de contratação. Agora, imagine que uma pessoa já está há muito tempo dentro da empresa, né? E ela não está se encaixando. A gente precisa... Lembra que eu falei no início que a gente precisa tangibilizar as coisas? A gente tem que sair daquela ideia de missão. Eu acho muito bacana, missão, valores e tal, mas ela não pode ficar pendurada na porta sem fazer sentido. Ela tem que fazer sentido. A missão, os valores da empresa, elas precisam ser vivos, elas têm que ser orgânicos. Elas não podem ser só uma mensagem de impacto colocada na parede. Então, o que nós entendemos e o que a gente fez internamente aqui dentro da eu falei assim, cara, vamos tangibilizar esse processo. Em 2015, mais ou menos, nós trouxemos um modelo que foi algo que nasceu dentro de nós, que é característica nossa, chamado coevolução. O que é coevolução? Virou a nossa cultura. Uma formiga, milhares de anos atrás, se conectou com um casulo de borboleta. O casulo de borboleta dava um melzinho para a formiga, e a formiga protegia o casulo. Ou seja, duas espécies diferentes, mas que ela tem um objetivo único. O que é, se não uma empresa? Pessoas diferentes, mas que precisam ter um objetivo. Precisa ter algo claro. E na maioria das vezes é culpa nossa, minha como gestor, não comunicar com clareza aquilo que a empresa é e busca. Quando eu não consigo comunicar isso, cria os ruídos internos e talvez aí, eu estou falando isso como culpa minha, tá? É nesse momento que a gente fala assim, cara, será que ele está me entendendo? Será que eu estou sendo claro com o que ele está falando? Então, assim, nós precisamos, como gestores, entender claramente o que nós queremos entregar e aonde a gente quer chegar e saber exatamente qual é o nosso propósito. Definindo isso, a gente vai treinar e apresentar, e não falo nem de um treinamento só didático, não, daquele de sala de aula, de dentro da... Eu falo da questão de vida. Eu falo que aquilo que a gente usa como instrumento cultural dentro do nosso processo de crescimento tem que ser uma verdade absoluta naquilo que a gente age. Então, não é a busca do conhecimento somente. É quem a gente é dentro da empresa. Então é isso. Eu acho assim, se a pessoa identificar isso e falar assim, cara, eu me identifico com a empresa, esse cara vai ficar com a gente. E se ela não se identificar com a empresa? Sabe tem um provérbio árabe que diz o seguinte, vida longa e morte curta. É um pouco isso. Eu demoro a contratar, mas não demoro para demitir. Legal. Então, assim, eu preciso entender isso, e aí entenda bem isso. Não é uma questão ruim do ponto de vista negativo. É porque eu quero treinar e trazer pessoas que têm a mesma vibe. Eu consigo treinar pessoas para questões técnicas, mas existem princípios que vêm de casa. Existem características que eu não vou conseguir implantar. E nesse momento, por isso que a questão para mim curricular hoje não é tão importante.
Então, assim, eu quero ter um cara, pessoas que têm a mesma vibe que a gente tem. Porque todo processo curricular eu treino. Agora, outras características emocionais eu não consigo treinar, entendeu? Foi claro isso ou não? Foi claro, muito claro. Então, isso ainda mais quando você também ilustrou com esse provérbio aí, eu acho que deu para todo mundo captar do espírito da coisa. Vida Sim, longa, sim, morte curta. sim. Anota mais essa aí, pessoal. Essa é boa também. Legal, Ricardo, muito bom. Então, espero que tenha respondido para a Gisele e todo o nosso público. A gente tem que ter muito esse sentimento das pessoas certas, né, Ricardo? As pessoas certas para o nosso público. Tem que entender qual que é a cultura, qual que é o DNA da organização, e colocar pessoas que compartilhem esse DNA. O resto todo, ele vai ser norteado pela essência. Você pode fazer uma musculação, e se alimentar melhor, pode fazer N coisas para o seu corpo ficar melhor, mas o DNA está lá. É Então, é isso mais ou aí. menos isso. É isso Deve aí. ter o mesmo DNA É isso aí. e você partilhar como funciona isso, a missão, a organização, a identidade da empresa ser clara, e a gente vai sempre passar. A gente vai em várias lives aqui, por mais que mude o assunto, a gente volta aos mesmos pontos aí, pessoal. Isso aí é para nós aprendermos mesmo. Seleção, liderança, coisas que estão sempre ligadas com. Então, mas o André falou, você estava falando de um assunto diferente, ele bateu nessa tecla aí, da seleção, selecionar as pessoas certas, o Ricardo falou aqui. Então, gente, é algo que está chamando a atenção da gente aí, não é à toa. É, Legal, e muito bom. e isso é bem bacana, porque eu acho que isso está muito em moda nesse cenário corporativo que a gente vive atualmente, cara. Eu acho que é claro que a gente tem métodos, as empresas trabalham em cima de metodologias, eu acho que é super funcional, mas a gente está muito mais humano, sabe? Eu acho que nunca, a gente fala, olha que coisa louca, a gente está falando de inteligência artificial o tempo inteiro, mas não existe sabedoria artificial. Então, a inteligência, cara, ela vai fazer parte para gerar para automatizar processos. Tudo aquilo que é processo, que é processual, vai passar por uma fase de automatização, que é ótimo. Mas quem avalia aquilo que foi automatizado? Entende? Então, automatizar é um processo bacana, é importante, e isso não vai. Tem uns mitos, uns medos de que isso vai roubar o meu emprego. Você precisa se qualificar, é claro, mas acima de tudo entender a sua importância no cenário. Quando eu vou automatizar processos, inclusive, que está muito ligado à questão de comunicação que a gente tem discutido aqui, até porque hoje um robô está te atendendo, um robô está se comunicando com você, né? Agora, de que forma que eu vou humanizar essa nossa relação? Empresas que humanizam essas relações, elas vão conseguir gerar mais resultados na jornada. Então, para mim, eu penso assim, o resultado é importante, mas ela não significa muito se a minha jornada não for eficiente. Uma jornada não eficiente gera um resultado capenga. Gera um resultado que precisa ainda ser trabalhado, curado. Entende? Então é isso, eu preciso me expressar e fazer com que aquilo que eu me expresse, porque tem uma coisa, é commodity, gente. Galera que está aí me ouvindo, acho que bem faz sentido para a vida da gente. A gente, é claro, ao longo do tempo, tem colocado algumas siglas. O marketing tem muito disso, né? Porra, mindset, é CTA, é growth, é inbound, é uma porção de sigla louca que a gente vive. Mas, na verdade, vamos resumir isso tudo. A nossa relação humana é que precisa ser aquecida. É a relação, porque quem compra é um humano e quem vende é outro humano. E a gente vai entender como fazer isso dentro de um mercado digital. É possível fazer isso? Total possível. E, na verdade, eu acho que é extremamente necessário que se faça desse jeito. Entendeu? Então, Legal. o oceano azul que a gente tem pela frente. Oh, maravilha, Oceano Azul. Muito bom. Olha, também mais um insight aí, mais uma para escrever no bronze, hein? Não existe sabedoria artificial. Inteligência, tudo bem, mas a inteligência aplicada, realmente, nós temos que lidar com isso, realmente. Queria mandar um abraço aqui, Isla Broélio Soneca e Jiu-Jitsu aí na área.
José Alexandre Castro aí, CRC, galera chegando bastante, estamos com um público maior agora, bastante gente deu aqui, muita gente aqui estacionando aqui, participando. É isso aí, gente, vamos continuar participando. Mas, assim, uma pergunta que não quer calar, a gente já falou de pontos fundamentais, muito bacana, até aqui, já posso desligar aqui, né, gente? Já tá bom, né? Já teve muita coisa, não dá para assimilar tudo, né? Já posso desligar aqui, né? Ou não? Não, né? O que o pessoal quer saber, Ricardo, e eu sei que os que não me perguntaram ainda querem saber. Estratégias, qual é a boa aí da comunicação externa? Beleza. Você falou da questão interna do colaborador, da visão, da questão interna mesmo, intramuros, digamos assim, a questão da equipe. Mas, assim, como é que você está fazendo, que estratégia você está levando para os seus clientes para esse sucesso que é inegável, que vocês estão tendo, esse crescimento todo? Como se comunicar com o mundo, fazer com que depois que você afine essa comunicação internamente, porque sem ela também não vai a lugar nenhum, você bem disse, depois como se comunicar com o mundo. Legal, isso e é bacana isso, Felipe, porque por isso que esse nosso assunto foi bacana e é rico, porque a gente começou no jeito certo. A gente começou falando de coisas internas. Você vê, eu fiz uma mudança agora de escritório na agência, a primeira coisa que a gente reformou foi o banheiro. Porque eu já entendi que se a gente, no crescimento que a gente busca e que a gente tem alcançado, a minha estrutura principal tem que ser a mais bacana de todas. Então, o crescimento, ele gera essas coisas em nós. Então, assim, quer crescer externamente? Primeiro entenda que o crescimento externo precisa que a maturidade interna e a estrutura interna seja sólida. Se você crescer externamente e não tiver como internamente suportar o crescimento, você vai ser fadado a ter problemas sérios. Então, para crescer externamente, antes, desenvolva protocolos de crescimentos internos. Protocolos de crescimentos internos é exatamente aquela ideia do cara que está no avião, o avião está lá, em caso de despressurização, coloca máscara de oxigênio primeiro em você e depois nas crianças e nos velhinhos. Eu nunca entendi isso. Hoje eu entendo que se você não estiver bem, nada vai estar bem. Então, internamente você tem que estar bem, os processos devem estar funcionando e você precisa ter o controle de tudo. Bom, partindo dessa ideia, como é que fica o externo? Nós precisamos primeiro entender, a gente já vai falar, você já deve estar cansado de ouvir sobre persona, sobre entender o seu perfil de consumo, como as pessoas consumem o seu produto ou serviço, mas não tem jeito, a gente não vai ter como fugir disso. Primeiro é entender quem é o teu cliente e como você se comunica com ele. Segundo é entender os canais de comunicação. Quais são os canais que você usa para se comunicar com ele? Os canais, por exemplo, estou falando de mídias digitais, Facebook, Instagram, e trabalhar bem essa questão dos anúncios, por exemplo. Entender que o orgânico hoje, por exemplo, algumas pessoas me perguntam assim, Rico, mas nesse trabalho de comunicação externa, o orgânico ainda é bacana? Vamos entender. O orgânico é um terreno baldio, onde nasce mato sem ter o controle. A diferença da estratégia de anúncio, por exemplo, é que você define onde vai crescer cada elemento que você quer que cresça. Então, se preparar para ter um gerenciamento de crise é importante quando, de repente, você tem um volume de pessoas que não entenderam exatamente o teu produto e serviço e vão nas redes sociais e difamam a tua marca, por exemplo. Então, você precisa estar preparado para o gerenciamento de crise. Crescimento externo nas redes sociais, então está muito ligado à estratégia. Agora, definindo estratégia, existe a diferença da estratégia e da tática. A estratégia é o que você quer em um determinado período de tempo em um projeto. Todo projeto é aquilo que tem início, meio e fim. Então, sim, você precisa dar um fim para ele. Agora, tudo que acontece até chegar lá ao resultado, ou seja, a jornada, a gente entende como tática. Eu tiro esse cara, boto esse cara não serve, boto esse aqui funciona, esse aqui não funciona. Toda essa estratégia ela tem que ser encaminhada dentro do processo externo. Agora, o que é mais importante?
Quando eu faço um trabalho interno de marca, de posicionamento, onde a minha equipe, meus colaboradores, eles são felizes dentro da empresa, eles trabalham bem, e quando eu jogo isso para fora, no meu Facebook, Instagram, como um posicionamento de marca, a resposta que eu tenho disso externamente é extremamente positiva. Então, trabalhar bem a questão do teu site, fazer um SEO que realmente funcione, trabalhar bem a questão de posicionamento da marca e trabalhar muito bem as estratégias de anúncio, entendendo que o valor, a verba que você vai alocar em um anúncio, ela tem que fazer sentido e gerar resultados dentro do caixa da sua empresa. Por isso aquela questão da metodologia do leque que a gente usa dentro da ONU. Layout é importante, estratégia e comercial. Rico, hoje você garante venda, eu garanto resultados ativos. Eu garanto resultados ativos em venda. Mas para isso, é claro, toda a engrenagem precisa estar azeitada. Não é só no marketing digital, é todo o processo que está dentro da instituição, dentro da organização. Entende? Legal, muito bom. Porque você consegue trazer lá o cliente, consegue encher lá o funil, consegue gerar leads, consegue gerar engajamento, mas muitos negócios dependem de precificação adequada, de logística eficaz, dependem de atendimento, de pós-venda, muita coisa, gente. Não dá para pensar pela comunicação, o marketing, nem mesmo o marketing digital, sem pensar a estratégia da organização toda. Ela comunica com tudo. Comunica com acima de tudo, né, Felipe? A gente monitorar isso, né, cara? Você criar toda uma estratégia e não monitorar os resultados. Algumas pessoas pensam assim: eu quero saber por que eu estou vendendo, como que eu estou vendendo muito, estou vendendo, eu quero saber por que eu não estou vendendo. Onde que eu estou errando? Estou errando no meu posicionamento, estou errando no botão de anúncio, eu estou errando na estratégia de anúncio, eu estou errando na conversão, na venda, na hora que o meu cliente chega dentro da loja, porque ele viu, ele foi atraído, e aí quando ele chega lá, ele não consome o produto. Por que ele não consumiu? Porque a minha grade, de repente, no varejo, ela é deficitária, porque não tinha a cor e a peça que ele precisava, porque não tinha o tamanho que adequava, e aí já é um problema de estoque, entendeu? São outros problemas que toda essa engrenagem precisa estar azeitada. Por isso que eu gosto muito da ideia da coevolução. Setores diferentes, pessoas diferentes, em uma sinergia, para que o resultado seja pleno de ponta a ponta. Vou te dar posso jogar um lance aqui? Sim, olha que coisa bacana. Lembra que eu te falei que eu falei o nosso vamos lá. Manda aí. Olha que coisa louca. Eu trabalho com algumas construtoras na cidade, né? A gente faz marketing de construtoras. E a gente, claro, tem muitos resultados bacanas. A gente gera os leads, né? Que são os clientes, potenciais clientes, através dos anúncios vindos de formulário, anúncios vindo com clique para botão para o WhatsApp, anúncios de estratégias em Google, vários tipos de estratégias diferentes para poder captar esse lead. Captamos esse lead era atendido pelas consultoras, é atendido pelas imobiliárias e tal, que são parceiras nossas. Um dia, eu estava falando assim, cara, eu estava percebendo que tinha alguns questionamentos acerca de leads. Esse lead está sujo, o lead é ruim, não está tendo conversão. E eu falei assim, cara, vou fazer um teste. Nós fizemos um teste com duas construtoras que são clientes nossos. E nós captamos esse lead, fizemos um trabalho de posicionamento, extraímos esses leads potenciais clientes para dentro da estrutura, fizemos uma parceria com corretor, é claro, porque tem que ser corretor, e tivemos a grata surpresa de vender de 2 meses para cá, 35, quase 40 apartamentos. E aí surgiu, isso só em lançamento imobiliário, surgiu a Undergrau, que é uma empresa que trabalha na conversão dessa venda. Então, no funil de vendas, as etapas do funil de vendas, o funil chega, a gente aquece o lead, bum, chegou ali. O matador, a gente entendeu a linguagem e a comunicação para gerar conversão nessa venda.
Então, e por que não tá, esse cara não converte a venda? Na hora de vender, não vende? Porque na maioria das vezes não se conhece o real desejo desse cliente. A gente entende a atração, que é quase um feromônio, aquele cheirinho da formiga. A formiga vai passando, tem várias atrás. Você coloca o dedo assim, ela dá a volta. Mas ela volta na filinha, né? Todos naquela filinha indiana. Então, essa regra do feromônio, a gente precisa entender para onde estão indo os nossos clientes e quando tiver alguma interrupção ali, como que a gente pega ele de volta? Ele não pode sair desse eixo. Uma vez ele caindo ali, qual é o nosso objetivo? Meu objetivo não é vender. Cara, isso é louco, né? Meu objetivo é fazer com que o cara, ou a pessoa, ou o comprador, ele encontre aquilo que ele tem buscado. Consequentemente, a venda vem. Entende? A gente, então, entendendo nesse processo, é um facilitador gigante para o resultado. Então, uma empresa nasceu baseado em uma dificuldade que se tinha no mercado. Então, essa é a grande oportunidade que a gente tem. Busque problemas. Galera, para quem quer montar negócio, eu tenho essa particularidade. Eu gosto de resolver problema. Quando eu resolvo um problema, eu saio muito mais preparado. Eu saio muito mais forte e eu entendo muito mais do processo. Por isso que a gente precisa estar em movimento o tempo inteiro, entendeu? Para poder gerar uma estabilidade emocional até para construir coisas novas e possibilidades novas. Então, é isso, assim. Eu acho que essa é a pegada. Sensacional. Bem, aí, gente, e para quem está escrevendo, anotando aí, vale a pena, hein? Falou aqui, aonde tem problema, aí pode ter uma grande oportunidade. Onde tem desafio, onde tem situação para resolver, onde tem dor de cliente, né? Onde estão as dores do seu cliente. Quando você conecta o seu negócio com a dor do cliente, meu amigo, ninguém gosta de sentir dor. Quando você tem remédio, você vende muito. Haja vista aí quanto que nós temos lá de farmácias de sucesso. E ninguém quer sentir dor. Todo mundo corre para comprar remédio. Então, se você tem remédio para algum problema, você está num caminho bom. Perfeito. Outra coisa que eu achei maravilhoso aí. Um degrau, esse estágio final, não adianta você gerar leads, promover tráfego, ter a sua página no topo dos buscadores do Google e, enfim, você abastecer o funil e chega no final, não chega no que interessa de fato. Como se fosse lá um time que se preocupa com tudo, menos lá com o centroavante para empurrar para dentro. Eu já vi um caso real de uma empresa do mercado imobiliário que fez uma estratégia fenomenal, com tudo perfeito, e tinha uma pessoa que ia preencher o formulário final, uma última formalidade que estragava tudo. Aí, a questão da comunicação. É isso. A questão que realmente, se você não olhar, atentar para tudo, para essa jornada, hoje se fala muito da jornada, mas é uma realidade. A jornada do consumidor, a jornada do seu cliente. E você tem que atentar para todas as fases, todos os pontos. Porque senão, em alguma fase, você vai fazer com que a bola, que é o feromônio, tem que seguir essa linha para chegar até o gol. Perfeito. É o objetivo do seu negócio. E assim, como que a gente faz para identificar essas fases da jornada do consumidor, da jornada do cliente? Como que a gente faz para entender quem é a nossa persona, que é o cliente que nós temos? Como é que a gente faz isso? Como é que você tem feito isso com os seus clientes para chegar num bom resultado com os seus clientes, dada essa jornada? Legal, isso é muito bacana, porque hoje, cara, a gente tem clientes de todos os perfis. Eu tenho cliente de indústria, tenho shopping center, tenho clínica. Então, acabou que toda essa diversificação de clientes que caminham dentro de uma agência gerou um problema que é comum, para o meu entendimento, algo que é comum a todos. Então, assim, qual é? Entender exatamente qual é o perfil do meu cliente. Então, eu tenho cliente usuário, eu tenho cliente que paga. Então, por exemplo, eu entro numa loja, e aí é dia dos pais, eu sou filho,
Eu estou comprando um presente para o meu pai. Aquele produto, o usuário é o meu pai, mas quem comprou foi eu. Então eu tenho duas pessoas, duas personas diferentes. Aquele que pagou, que foi estimulado pela compra e foi de alguma forma iscado para entrar na loja ou comprar no botãozinho, no carrinho de um e-commerce, e aquele que vai usar o produto. Então as empresas hoje também têm um desafio, entender quem compra e entender quem consome. Porque na maioria, hoje tem essa diferença ainda. Antes eu criava a ideia de público-alvo só quem compra, não de quem consome. E eu comecei a perceber que existem lojas e departamentos, principalmente alguns do varejo, em que o número de pessoas que consomem o produto, mas não compram, é tão grande quanto aquelas que compram e não consomem. Olha que loucura isso. E isso não acontece muito menos em serviços, por exemplo. Mas eu preciso entender quem é o cara que está comprando. Para isso, as métricas elas são extremamente importantes. Saber, e aí análise do site, da temperatura de onde o cara vai, quanto tempo ele ficou no site, quanto tempo ele assistiu um vídeo que você colocou, a taxa de desistência desse cara, quanto tempo ele ficou e saiu do vídeo ou daquele anúncio que você fez, como que ele interage com você. O Facebook colocou há uns anos atrás um lance muito bacana e talvez a gente não tenha percebido isso com um olhar de negócio. Ele colocou um coraçãozinho, colocou um cara zangado, colocou um cara sorrindo, colocou alguns personagens. O que o Facebook quer com isso? Ele habilita, você está habilitando para ele o teu estado emocional naquele processo. Se ele então tem uma imagem de um cachorrinho e você coloca um coração, e daí de 10 likes, por exemplo, 9 são corações e tem um cara que botou uma cara com raiva, qual é a interpretação que você tem desses dados? Que tipo de comunicação você vai fazer para a próxima comunicação, para gerar o resultado que você precisa? É como se fosse, Felipe, uma mesa de sinuca. Eu tenho que dar a primeira tacada e já posicionar a bola para dar a segunda. O problema é que a gente vive uma geração fast food. Eu quero o resultado na hora, só matar, matar. Quando eu quero só matar, eu não conquisto estrategicamente o objetivo que eu preciso ter. Então eu preciso matar e posicionar e reposicionar. Isso o tempo inteiro. Essa engrenagem, por isso que eu tenho uma mesa de sinuca na empresa. Por isso que eu tenho um lancezinho de xadrez na empresa. Por isso que eu tenho um lancezinho de alvo dentro da empresa. Para tangibilizar aquilo que a gente está falando. Nós precisamos tangibilizar os processos. O cara que é meu cliente, eu preciso entender as necessidades reais dele. Então, um anúncio estratégico é um anúncio que eu faço com que o cara tome uma ação, que é o nosso CTA, ele tome uma ação, mas que eu entenda o que ele quer me dar. Eu preciso extrair dele algumas informações que ele não me daria se eu perguntasse. Entende? Por isso que o McDonald's coloca na frente lá da entrada, você vai entrar no drive, por exemplo, tá lá um hambúrguer grandão e tal. Ali você já define a sua compra, na maioria das vezes. E às vezes, quando não define, você vai logo, me dá um número 1. Fazendo uma propaganda, né? Porque quando você não tem isso claro na sua mente, a tua decisão não foi definida, na dúvida que você está ali sendo pressionado pelo cara que quer te vender, você fala primeiro que vem à sua mente. Porque é mais fácil. É a lei do menor esforço. Então, na lei do menor esforço, eu quero o tempo inteiro fazer aquilo que é mais simples para mim. É nessa jogada que a gente precisa entender. O meu cliente não está pronto para comprar. Sério, eu preciso ajudá-lo. Por isso, você falou até na reunião, na live com a Mônica, muito bem, sobre inbound, que agora a gente tem até uma preocupação sobre isso, que é a nova lei, né, que as leis que regulamentam as questões dos dados. Então, tem uma série de outras coisas envolvidas nesse processo. Mas é eu preparar esse cara para o consumo. Eu só preparo, eu só conquisto quem eu já ganhei. Faz sentido isso? Eu vou namorar. Ela vai falar um amém para você, ela vai te dar o primeiro beijo, mas antes disso, você já ganhou por atitudes que ela te observou, por coisas que você fez, por palavras que você lançou para ela. Então, o conjunto dessas coisas fizeram com que a aliança desse certo. A mesma coisa com o cliente. Eu preciso entregar coisas para ele.
Eu preciso gerar conteúdo relevante para ele. E eu preciso, principalmente, aí vai uma dica, entender o que é comunidade. Esse cara, de que grupo ele pertence? Aonde que esse grupo está? Para quando eu criar a estratégia, tudo ficar mais fácil. Porque eu não vou falar só com uma pessoa, vou falar com mais pessoas através de uma comunidade. Então a ideia da comunidade é uma estratégia muito bacana para gerar resultados mais rápidos, mais eficientes. Legal, muito bom. Temos uma pergunta aqui, que veio aqui no Instagram mesmo, do Fábio Costa Velho. Um abraço aí, Fábio. Entendeu? Quais as principais tendências do marketing digital para o segundo semestre de 2021? O segundo semestre está chegando aí, né? Como é que vai ser? A gente vai reduzir já o isolamento? São perguntas que muita gente está fazendo. A vacinação vai dar certo? Vai reduzir o delivery? A compra online? Como é que vai ser? O pessoal vai sair um pouco dos eletrônicos, vai querer ir mais para o ar livre. Tem muita gente falando, mas assim, a sua visão, entendeu? Repetindo a pergunta do Fábio Costa Velho, quais as principais tendências do marketing digital para o segundo semestre de 2021? Fala aí, cara. Boa, Costa Velho. A primeira coisa, eu tenho uma aposta, eu já estou apostando, vamos falar primeiro de ferramenta, de aposta de ferramenta. Eu estou há 2 anos apostando em uma ferramenta. Eu vou falar qual é. Há um tempo atrás, há uns 5 anos, mais até, há uns 7 anos atrás, eu apostei muito, a galera da agência sabe disso, no QR Code. A coisa meio que foi, não funcionou, não dava certo, e de 2 anos para cá o QR Code foi um fenômeno de resultado. Eu tenho apostado numa ferramenta que poucos têm ainda entendido, que é o Google Lens. Google Lens é uma ferramenta da Google que agora está habilitada, nativa nas suas câmeras. Quando você pega um produto qualquer, fotografa o produto, ele já vai fazer um trabalho de captura dessa imagem e gerenciar e te entregar o produto mais barato e onde ele está, se é mais perto e a região onde ele está. Para isso acontecer, tem todo um processo de SEO, de tal, tem que ter... É uma coisa mais complexa. Mas eu aposto muito nessa ferramenta como tendência para o futuro. Então, até para acelerar o processo de consumo. Então, o cara fotografa, pô, eu gostei daquele tênis, não quero perguntar para o cara onde ele comprou, que é indelicado. Fotografa o tênis dele e você vai saber onde ele comprou, onde tem a possibilidade de comprar o produto. Eu acho que essa é uma coisa que eu acho que vai ser uma tendência de ferramenta. Em relação ao comportamento de consumo, é só a gente parar para pensar. Se você sair de casa e esquecer a tua carteira, talvez você não volte. Mas se você esquecer o celular, você volta na hora. As pessoas dormem com o celular do lado. Infelizmente, dirigem com o celular do lado enquanto está dirigindo. O celular passou a ser a central de conteúdo de informação. E ali está alocado todo o processo digital e necessidade que a gente precisa ter para comunicar, comprar e usufruir de tudo. Então, por mais que abram as portas e a gente volte para as organizações presenciais, eu acho que a ideia do celular, que é uma coisa nativa agora em nós, jamais vai perder a sua força, pelo contrário. Acho que as pessoas vão para a rua, mas dentro de um bar vão comprar outra coisa. Então, eu acho que é um caminho sem volta, em todos os sentidos. Acho que a gente precisa qualificar mais, as empresas precisam entender um pouquinho mais da real importância dessa comunicação, de como ela se comunica dentro do digital e fazer com que e ganhar força através dele. Isso eu não tiro nem, de forma alguma, a ideia das lojas presenciais, tá? De forma alguma. Elas vão continuar existindo com muito mais força, mas para aquelas que estão no presencial fazendo um atendimento de qualidade e excelência, aliado a um posicionamento de marca do digital.
Essa conexão de forma e conteúdo é que vai fazer com que as empresas elas criem. É claro que tem empresas que são 100% digital, aí é uma outra coisa, mas quem tem loja e que está nos pontos de comunicação, de contato de comunicação, como é o caso das redes sociais, esse trabalho conjunto é que vai definir a vida longa das empresas que a gente acredita e que precisam ter no mercado. Respondeu, Fabão? Aí, Fábio, acho que a resposta foi preciosa aí e para o nosso público todo. Aí vai uma dica de ouro. Isso aliar o presencial, esse ímpeto de consumo das pessoas viajarem. Eu vi que os órgãos aí de turismo, várias empresas ou operadoras estão apostando numa demanda enorme do pessoal e com muita repressão. Então, assim, quando Deus abre a porteira de certas coisas, realmente, mas as mudanças, o legado que a gente teve dessa situação do mundo digital, se a gente for estudar daqui há não sei quantos anos, qual que é o marco da virada para a era digital? Podem ser que os historiadores digam, foi na pandemia. Foi ali que a gente vinha, claro, vinha construindo e se intensificou com a invenção do smartphone, mas o mundo digital foi na época da pandemia. Provavelmente isso vai acontecer. E aí a gente vai ter esse passo. Diga. Sabe uma coisa estranha? Isso você falou um troço que é genial. Por exemplo, eu tenho um filho, meu filho mais velho mora nos Estados Unidos, há 2 anos. Essa semana, eu tô doido para abrir a porteira para poder viajar, tô morrendo de saudade dele. Mas eu já tô, olha que coisa louca, eu já estou preparando meu carrinho de compras para comprar digitalmente agora e mandar entregar na casa dele. Porque quando eu chegar lá, eu não quero perder tempo comprando, eu quero perder tempo com ele. Entende o lance? Entende a grande sacada desse mercado? Assim, as lojas estão... eu cheguei a uma conclusão, cara. Um cara virou assim, rico, porque meu nome, apelido é Rico, né? O que é ser rico? Assim, cara, rico é ter tempo. Rico não é ter dinheiro. Dinheiro é uma consequência. O que eu quero é ter tempo para poder estar mais perto das pessoas e comunicar mais presencialmente das pessoas que eu amo. E a inteligência, a tecnologia, a comunicação digital e o consumo veio para acelerar esse meu processo de consumo. Porque quando eu acelero o meu processo de consumo, me sobra mais tempo para fazer o que realmente me importa. Então, quando essa porta abrir de verdade, eu acho que vai acelerar vários outros processos. O Costa Velho, por exemplo, tem agência. Muitas pessoas vão viajar, inclusive, Costa, já separa minha passagem. Mas a grande sacada qual é a intenção real desse cara agora? O consumidor, antes, ficava na fila, esperava, Agora ele não quer. Ele já quer chegar lá no hotel e o equipamento que ele comprou já está lá esperando ele. Ele nem foi na loja. Essa eu acho que é uma grande mudança, entendeu? Essa eu acho que é uma grande mudança. Legal, muito bom. Gente, o pessoal está agradecendo já. O Fábio já agradeceu pela resposta. Fernanda aí, lá falando que a loja física tem que promover experiência. É isso aí que a gente está falando. Tá? É uma conjugação, é uma união do físico com o digital. Quem apostar em caminhos segregados, em 2 caixinhas separadas, não fazer essa convergência, não fazer esse canal único, mas o Omnichannel e tudo mais que a gente já ouviu falar, quem não fizer essa ligação, essa liga do físico com o seu digital, o presencial com o online, vai perder muito. Essa liga é que é o grande segredo, você unir as 2 coisas. Mas muito bom. Igor aqui, elogiando o pessoal, agradecendo pela live. Infelizmente, a gente tem 1 hora só no Instagram e nos disponibiliza 1 hora. Então, a gente tem aí mais 2 minutos para encerrar. Queria deixar contigo, Ricardo. Deixar isso é uma palavra final aí para o nosso público. Foi muito aprendizado, muita gratidão, muito obrigado mesmo. Queria te dar aí mais um minutinho final para você e dar um recado aí final para a galera. Cuidado com os commodities, faça diferente. Tem uma coisa que é comum a todos nós, é a nossa voz.
A gente vai encerrar falando de comunicação, né? Existe a comunicação verbal e as não verbais. Mas vamos falar só de uma para encerrar? A comunicação verbal. Todo mundo tem voz. A voz é um instrumento que está na mão de todos nós. Ela pode começar uma guerra e ela pode dizer eu te amo. Ela sai da mesma pessoa. O que muda? É a forma, o jeito e para quem você diz. Comunicação corporativa para mim é o seguinte: tem várias empresas iguais, gritando no mercado. O que você tem falado para o seu consumidor? Tem muita gente gritando, mas pouca gente sendo ouvida. Eu acho que a grande sacada da comunicação corporativa é: entenda o seu tom de voz, saiba com quem você está falando e como você está falando para ela. Marca não é mais uma questão que é só um letreiro e uma fachada. Marca é a vida, é a alma, é o coração da sua empresa e que começou dentro de você, quando você teve um sonho de construir uma. Então, abra sua voz de forma criativa, inovadora e eficiente. Eu tenho certeza que vai dar resultado. Legal, Ricardo. Muito obrigado. Aí vamos finalizar com isso, gente. Levem no coração, na mente e no coração. Use a sua voz com sabedoria para comunicar o que você precisa comunicar com o seu público interno e externo. Muito bom. Gente, siga nas nossas mídias sociais. Estamos aí lá trazendo para o conteúdo. Fique ligado, semana que vem tem mais. Na outra semana temos o nosso próximo Café com Ideias, que está virtual, tá muito legal. E nós temos uma coisa bombástica para lançar daqui a 2 semanas. Assista semanalmente o Minuto ASEAT. A gente passa conteúdo em 1 minuto, Ricardo, sabia? A gente fala coisas legais em 1 minutinho. Assiste lá o Minuto ASEAT. É 1 minutinho só de inspiração. Toda semana sai um tema, tem variedade. Muito legal. Vamos compartilhar, vamos dialogar. Mande perguntas também fora das lives. A gente está aqui para interagir, para fazer uma interação, fazer um movimento exatamente que a nossa cidade e a nossa classe empresarial tanto precisa por esse momento. Mais uma vez, muita gratidão, Ricardo, muita gratidão para o público e ao pessoal que interagiu. Muito bom. Aguardem essas próximas. Valeu, gente. Um forte abraço para todos. Valeu, Felipe. Valeu, galera. Um abraço. Vem visitar tomar um café comigo. Um abraço. Um abraço.